Peraí, eu vou falar? E aí galera, tudo bom? Hoje, quinta-feira, 1º de agosto, beleza? Tudo certinho com você? E aí, já está participando da nossa promoção? É esse livro aqui, ó, que você vai ganhar aí na sua casa. A gente quer mandar um abraço especial para todos vocês que estão assistindo até fora do país, tá? Nos Estados Unidos, na Europa, muito obrigado por ter participado conosco, por estar aqui estudando a palavra de Deus conosco. E você está aí em casa, nós estamos aqui no estúdio para mais um dia. Tudo bom, cisneiros? Tudo bem, graças a Deus. Vamos mais um estudo? Vamos. Então, vamos falar com Deus. Feche seus olhos aí. Querido Deus, vamos estudar a Tua palavra. Nos oriente mais uma vez. Fique com as pessoas que estão nos assistindo aí em casa. Que os seus corações possam ser mudados e sentir um calor especial, movidos pelo Espírito Santo. Continuem conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cisneiros, ontem nós falamos sobre o pregar, sobre levar a mensagem. A gente tem algum exemplo, e a gente também falou durante a semana, de pessoas que tiveram a sua vida revivada, que em algum momento encontraram com Deus. Nós temos algum exemplo de alguém que já nasceu em comunhão com Deus? Sim, temos, na verdade, o maior de todos os exemplos daqueles que passaram por essa vida. Nesse mundo temos o exemplo maravilhoso de Jesus Cristo. Ele já foi concebido pelo Espírito Santo. Ele permaneceu por mais de 3 décadas, ao todo, 33 anos para ser exatos, nessa terra, e nunca se desviou dos caminhos de seu Pai. Então ele veio com um propósito, ele esteve nesta terra para cumprir um papel e o desempenhou de forma exemplar. Lógico que teve momentos de sofrimento, teve momentos de dor, porque humanamente isso é real, porque ele se fez carne, ele se fez homem, porém ele nunca se desviou, ele nasceu no Espírito e morreu no Espírito. Mas, então, se Jesus ele nasceu no Espírito, Maria e José, os pais de Jesus, não tiveram nenhuma participação na educação, nenhuma participação nessa parte espiritual dele? Tiveram. É bom você tocar nesse assunto, porque os pais têm uma grande responsabilidade. Não foi diferente com Jesus. Os pais foram escolhidos pelo Espírito Santo para poder, então, conceber e dar à luz a esse menino Jesus. Agora, durante todo o período que Jesus esteve com os pais, ele sentiu a influência poderosa dos pais, guiando-os. Agora, como alguém pode guiar uma outra pessoa? Só se essa pessoa for guiada pelo Espírito Santo. Eu estou falando de ser um guia exemplar. Se eu estou guiando meu filho pelo bom caminho ou não, depende muito de quem está me guiando como pai. Então, dessa forma, a gente pode enxergar tanto José quanto Maria sendo realmente guiados pelo Espírito Santo. Mas como eles eram guiados pelo Espírito Santo? Porque eles buscavam o Espírito Santo de Deus. Então, a busca constante, a comunhão constante, oração e estudo faz com que ele se torne realmente um bom guia. E foi isso que aconteceu com os pais de Jesus. Eles foram bons guias para poder guiar a Jesus Cristo enquanto estiveram sob seus cuidados. Então, é importante frisar, como você disse, que José e Maria eles já tinham uma comunhão com Deus e por isso foram escolhidos. Exatamente. Eles foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para cumprir também um papel fundamental para a história desse mundo. E a gente é importante lembrar que quando Maria recebeu essa dádiva de Deus, o Espírito Santo, que era Jesus, ela já sentiu, porque como ela já tinha essa intimidade com Deus, ela entendeu logo o seu chamado. Agora, você fala que Jesus ele continuou no Espírito até a sua morte, mas em nenhum momento Jesus ele sentiu de que talvez não estivesse satisfeito com a missão que estava fazendo? Não, ele era consciente do seu papel nessa terra e ele cumpriu fielmente. Agora, isso não significa que ele não tenha passado por aflições e sofrimentos, como todo ser humano.
E como qualquer ser humano, quando a gente passa por angústias, por sofrimentos, por uma série de circunstâncias difíceis, a tendência é a gente desfalecer, desanimar, né? Mas, ao mesmo tempo, alguém sustentando, alguém conduzindo e abraçando Jesus Cristo, como pode acontecer com qualquer um de nós, é fundamental na vida. E quem é esse alguém? O Espírito Santo. Só poderá ser possível o acompanhamento do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, como foi a de Jesus, se a gente permitir que isso aconteça. Quando Jesus estava no Getsemane, ele perguntou para Deus sobre a morte, se fosse possível passar o cálice, né? Se fosse possível ele não morrer, que passasse. Mas a gente deixar claro que ele não rejeitou a missão. Não rejeitou. Mas ele está em um momento de muito sofrimento. E aí ele recebeu algumas visitas neste momento. Foi ou não foi? Olha, quem poderia estar torcendo para tudo dar errado é o próprio Satanás. Então, o maior interessado para que Jesus sentisse vontade de desistir dessa missão era Satanás, porque aí se concretizaria a vitória dele. Mas Jesus foi guiado e suportado por Deus, pelo próprio Espírito de Deus, para poder concluir sua missão. Então, Jesus teve esse momento de angústia, mas nunca disse que faria a vontade dele. Ele submeteu tudo para a vontade de Deus. E ele enfrentou com valentia, e ele enfrentou por amor a toda a humanidade esse grande sofrimento. É óbvio que ninguém quer morrer. Se alguém perguntar para você, você quer morrer? Você vai dizer que não, porque todos nós nascemos para a vida. Ninguém quer morrer, porque a morte é estranho para qualquer ser humano. E Jesus não foi diferente. Ele não queria morrer. Outra coisa que causou tremenda dor em Jesus foi o afastamento do seu pai, mas não porque ele se afastou, e sim porque o pecado que carregava, estava prestes a carregar, o pecado do mundo, da humanidade toda, fez com que criasse uma barreira entre ele e seu pai. E isso causou um grande sofrimento a ele, mas não foi uma coisa que tirou dele aquilo que ele tinha dentro, que é o guia do Espírito Santo conduzindo a vida dele até o fim. Quando Jesus estava lá no Getsemane, Moisés e Elias, não é isso? Que vieram e estiveram com ele ali. Nós temos como nós, seres humanos, também ajudar alguém, um próximo nosso que esteja passando por alguma dificuldade? Se tem, a gente pode de qualquer jeito ou não? Nós podemos fazer nosso papel de diferentes formas. Só uma dificuldade espiritual. Uhum. Exatamente. Nós podemos cumprir a nossa missão de diferentes formas, pregar o Evangelho de diferentes maneiras. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele será sempre o único a convencer e a converter todo pecador para o arrependimento. Porém, nosso papel é de instrumento nas mãos de Deus. E como é que você sente a atuação do Espírito Santo na sua vida? Quando você se sente compelido, chamado a fazer alguma coisa em prol de outras pessoas. No momento que você não sentir esse incômodo dentro de você, então aí começa a se preocupar, porque você não está no caminho certo, mesmo estando dentro da igreja. Aquilo que te incomoda, que te compele a fazer alguma coisa em prol de outras pessoas, é que te deve causar uma satisfação, uma alegria, porque dessa forma você está cumprindo o seu papel nessa terra. Que tal seguir o exemplo de Jesus? Jesus tinha uma vida de comunhão muito grande com Deus e ele sempre estava ali estudando a palavra dele. Que tal a gente começar hoje também a estudar ainda mais a palavra de Deus? Quer uma dica? Jó 36 é o capítulo que estamos lendo, nosso Reavivados por sua palavra. Abra, estude e, claro, estude também o nosso guia de hoje. E a gente se vê amanhã. Mas antes de despedir, nós vamos, claro, falar com o nosso Deus. Olha para a gente, Cisneiros. Oremos. Nosso querido bom Pai, mais uma vez te agradecemos porque na Tua palavra encontramos valiosas verdades. Ajuda-nos, querido Senhor, a sermos guiados pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a fazer coisas em prol do Teu nome. Ajuda-nos a entender a nossa verdadeira missão, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. A gente se vê amanhã. Tchau.